Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Sejam muito bem-vindos. Você que está aí nos assistindo, aliás, se não se inscreveu no canal, já se inscreve, já me dá essa bolinha, custa nada na vida, minha gente. Já deixa seu joinha, já curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui do canal, mais todas as plataformas vão entender a relevância desse assunto, né? E entregar para mais e mais famílias. O intuito aqui é trazer conteúdo de qualidade, gratuito, né? Informação científica, para que vocês não fiquem perdidos aí na internet e aqui possa ser um canal seguro, de fonte segura de informações, tá bom? Essa edição aqui que nós estamos gravando está sendo no Té Arteiro, esse evento que une arte e autismo, né? Que busca trazer o quê? Ressaltar as potencialidades, as habilidades dos nossos autistas. Então tá tendo muita exposição aqui, desfiles, muitos quadros, né? Pessoal aqui que está se apresentando para cantar. Então, tem várias formas assim, de exposição. E o que mais me inspirou a estar aqui foi encontrar famílias com a meninada aí de 20 e poucos anos, que muitos anos atrás encontraram várias formas e expressões de arte, um canal para o desenvolvimento dos filhos, né? Então, aí fica a dica para a gente sair um pouco, né, da nossa caixinha, do que a gente pensa e sonha para os nossos filhos, para inspirar, para a gente enxergar os nossos filhos mesmo, né? Sair das nossas expectativas para que a gente encontre neles, como indivíduos, o potencial que eles têm e ajudá-los a se desenvolver nisso, né? Então, o Té Arteiro é sobre isso, para abrir o nosso olhar, nos ajudar nessa caminhada, né? Então, é um prazer enorme estar aqui pela segunda vez. Então, eu quero cobrir aqui os bastidores desse evento, convidar vocês também, né, a participarem um pouquinho aqui comigo, tá bom? E agradecer aos patrocinadores que possibilitaram o Autispod estar aqui novamente. Então, eu quero que vocês conheçam um pouquinho sobre o Núcleo Direcional, da Tatiana Serra, que é uma psicóloga maravilhosa, está aqui ativamente participando. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Tati. O Direcional é um centro de saúde ampla. É um espaço de aconchego, de abraço, daquele abraço gostoso que a gente recebe nos melhores momentos da nossa vida. Aqui a gente promove transformações das pessoas com neurodivergências e suas famílias, seja autismo ou outras condições do desenvolvimento. Aqui a gente acolhe, transforma e promove essa integração com a família e com a sociedade. E com as pessoas que aqui também estão. Eu costumo dizer que a gente funciona como uma grande família, onde as famílias trazem as suas fragilidades, as suas fortalezas, e nós, enquanto profissionais, fazemos um misto de transformações para que eles saiam daqui mais empoderados, mais fortes e tenham uma participação plena na sociedade. E é isso, pessoal. E também da minha terrinha de São José do Rio Preto, GIS, Ginásio de Integração Sensorial, da Renata Tosta. A Rê tem sido uma grande parceira aí no desenvolvimento do Arthur, está comigo aí nessa caminhada. Também apoiou aqui a participação do Autispod, né? Tem aí o Arthur adora, lá é uma brinquedoteca para ele, né? Ele dizia. Então vamos dar uma olhadinha também no GIS. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Após uma imersão realizada em 2019 nos Estados Unidos, com grandes referências da terapia ocupacional, me senti motivada a trazer um novo espaço de atendimento em formato de ginásio, que é o GIS. Algumas crianças podem apresentar dificuldades em desempenhar suas tarefas diárias, como usar garfo e faca para se alimentar, abotoar uma camisa, calibrar a força necessária para colorir, ficar sentado em uma cadeira na sala de aula, dentre outras que podem passar desapercebidas por falta de orientações ou informações. Essas crianças crescem sem ter um apoio e um suporte para se desenvolver de maneira completa. O
UGIS conta com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Equipamentos modernos, terapeutas treinados e capacitados para promover habilidades sensoriais, motoras, socioemocionais em crianças através do brincar. Entender a mente de uma criança neurodivergente pode ser associada a um mundo infinito de possibilidades. Com a metodologia certa, vemos que as dificuldades são oportunidades de aprender mais. GIS, potencializando o futuro do seu filho hoje. E é isso, pessoal. Então agora vamos ao tema deste bate-papo, tá? Nós escolhemos aqui hoje falar sobre o autista não verbal. Costumam ter muitas dúvidas ainda, né? Para ser considerado não verbal, tem aí muitos autistas que às vezes falam várias palavrinhas, né? Soletram várias coisas. E aí, esse autista, ele é verbal, né? Então, o que significa isso? A fala e a comunicação, qual é a diferença? Então, para a gente entender mais um pouquinho sobre isso, porque essa questão da fala é uma das grandes angústias das famílias, né? Eu quero que vocês recebam com muito carinho ele que, para minha honra, já esteve aqui algumas vezes, Dr. Carlos Gadia. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Esse tema aqui, acho que, assim, deve receber muitas perguntas sobre, né? É verdade, Milena. Em primeiro lugar, né, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo, né, no Autospod, né, que é, né, absolutamente fantástico, né, e transmite, né, tanta informação de qualidade, né, e claro também, né, com esse sentimento, essa experiência pessoal, né, então isso torna ainda mais valioso o Autospod, né. Em relação, né, à questão do autismo não verbal, né, pessoal, existem, né, diferentes maneiras de se entender isso, né. A maneira pela qual eu entendo, né, quando eu falo que uma criança é verbal ou não verbal, eu estou falando em ser funcionalmente verbal, né. Funcionalmente verbal, né, quer dizer que eu uso palavras, né, com intenção comunicativa. Né? Eu não simplesmente jogo palavras ao ar. Né? Muitas vezes, né, acho que né, depois do diagnóstico feito, né, no consultório, a pergunta que sempre acontece antes, né, do final da saída, né, é: mas quando é que ele vai falar? Né? Ou na primeira consulta de segmento, né, mas doutor, ele ainda não começou a falar. Né? Então, acho que é super importante, né? Eu sempre digo para os meus pais, né? Os pais dos meninos, né? Que nós temos que substituir o verbo falar pelo verbo comunicar. Né? Porque, na realidade, né, pessoal, o que a gente quer é dar uma oportunidade do nosso filho, da nossa filha, poder comunicar, poder passar para outros o que ele tem a dizer. Né? E acho que a maioria das famílias, né, entende melhor, né, ou aceita melhor essa questão do falar funcional, né, quando ele é apresentado, né, dessa maneira. Então, eu sempre digo, né, para as famílias, né, quando eles me dizem, bom, mas ele diz 4 palavras, né, mas ele diz 4 palavras porque ele está tentando comunicar com vocês ou com alguém? Não, ele de repente está andando e diz ovo. Ele não tem nenhum ovo perto, não tem nada, ele diz ovo. Né? Ou ele diz, né, o nome de um personagem da Galinha Pintadinha. Né? Então, isso, né, eu não considero como uma criança verbal, porque nós estamos falando de funcionalmente verbal. Né? E, além disso, né, por exemplo, né, nós temos crianças que atingiram aquela etapa, né, do balbucio, né, que chama babbling em inglês, né, mamamá, dadadá, gagagá, né, e às vezes quando, né, a gente está vendo as famílias pela primeira vez, né, é bastante comum, né, dos pais dizerem, uma pergunta, quando é que começou a falar as primeiras palavras? Com 6 meses. Com 6 meses ele estava dizendo palavras. Sim, doutor, ele dizia mamamá, papapá, gagagá.
Eu digo, mas ele dizia mamamã para a mãe, papapá para o pai? Não, doutor, ele simplesmente dizia. Né? Então, isso, na realidade, né, isso é o que a gente chama de babbling, né, o balbuciar. Né? Isso não é fala. Né? Isso é produção de sons, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que essa questão, né, do ser verbal ou ser não verbal tem que sempre ser encarada do ponto de vista da funcionalidade, né, dessa verbalização. Né? Então, né, é muito mais importante se uma criança é capaz de se comunicar não verbalmente num nível mais sofisticado do que se ela consegue dizer 2, 3, 4, 5 palavras, né, sem intenção comunicativa. Né? Então, e o outro extremo, né, o outro extremo dessa questão, né, é quando nós atingimos, né, a criança atinge um período em que ela está dizendo palavras, né, palavras funcionais, né, água quando ela quer água, mamãe quando está chamando a mamãe, xixi quando quer fazer xixi, né, e aí, né, às vezes, né, infelizmente, nós ainda temos profissionais, né, fonoaudiólogos, né, que orientam, bom, agora que ele começou a falar, então não precisa mais a gente trabalhar comunicação não verbal. Né? Isso está totalmente incorreto. Né? Eu sempre digo para os pais, né, vocês acham que o filho ou a filha de vocês tem mais a dizer do que ele consegue falar? Todos eles vão balançar a cabeça de sim. Né? Eu digo, pois é, então nós temos que dar para essas crianças uma capacidade de nos comunicar o que eles têm a dizer. Né? Então, por exemplo, né, uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, né, que do ponto de vista verbal chega e diz suco, né, é muito diferente do que aquela mesma criança utilizar, né, formas robustas de comunicação alternativa aumentativa, né, e dizer, né, através, né, de tocar objetos ou tocar palavras, dependendo do aplicativo, né, e ele pode dizer, né, eu quero suco de laranja agora. Oh, uau! Né, eu quero suco de laranja agora é a mesma coisa que falar suco? Não. Né? E qual é a importância disso? A importância disso, né, como eu falo seguidamente, né, é que, infelizmente, né, principalmente, né, pessoas não profissionais nessa área, né, associam falta de fala com falta de capacidade intelectual. Se ele não diz nada, ele provavelmente também não pensa nada. Né? Nada mais errado do que isso. Né? Então, tem crianças que são, né, que querem se comunicar, que têm muito a dizer, mas não podem falar, ou falam de uma maneira muito limitada. Né? Então, mesmo que a criança em algum momento tenha desenvolvido uma fala, mesmo uma fala funcional, né, se ela está falando a um nível de idade muitíssimo menor do que ela tem, cronologicamente, e essa mesma criança pode se comunicar com maior qualidade de comunicação utilizando comunicação não verbal, é exatamente isso que nós queremos ir. Né? Bom, doutor, né, mas se eu começar a utilizar figuras, aí mesmo que ele não vai falar. Vai ficar preguiçoso. Né? De novo, não existe nenhuma evidência científica para isso, ao contrário, existe uma quantidade enorme de evidência científica sugerindo de quanto mais eu me comunicar não verbalmente, melhor o prognóstico de que eu vou falar. Né? Então, isso é muito importante. Né? Em relação ao prognóstico, né, a questão verbal, a gente sabe, né, que ser verbal, ter alguma capacidade verbal até os 3 anos de idade, né, é um fator de bom prognóstico. Tá. Né? Isso não quer dizer, né, que se uma criança não falou até os 3 anos, bom, então a janela de oportunidade se fechou e não falará mais. Não. Nós estamos falando simplesmente do que nós podemos utilizar para dizer para os pais, né, se nós achamos que o prognóstico vai ser bom ou se nós achamos que o prognóstico não vai ser tão bom quanto eles gostariam que fosse. Né? Então, ter alguma fala aos 3 anos é um fator positivo. Ainda que não funcional. Ainda que não funcional. Tá. Né? Então, por exemplo, né, se a criança desenvolve ecolalia imediata,
né? Ou seja, ela simplesmente repete o que o pai e a mãe dizem, né? Isso é muito, isso não vale nada. Não. Né? Se a criança era não verbal, não falava nada, e agora ela repete o que os pais dizem, ecolalia imediata, né? Isso é um avanço. Da mesma maneira que se tu utiliza ecolalia em situações adequadas, né? Por exemplo, né? Eu estou tomando banho, né? E né, eu digo alguma coisa, uma frase que eu vi num vídeo da galinha pintadinha que estava tomando banho. Né? Bom, se eu uso aquela frase, que é uma frase copiada, né, de ecolalia tardia, né, numa situação adequada, ou seja, eu estou tomando banho, eu vou dizer, a galinha pintadinha toma banho 2 vezes por dia. Né? Isso é também um avanço. Sim, né? porque E está aí, contextualizado. exatamente. E aí, isso vai evoluindo até que possa haver uma fala funcional não ecolálica. Né? Sim. Então, acho que são coisas que são importantes, né? E um bom exemplo, né? Eu nunca me esqueci desse exemplo, né? Há alguns anos atrás, né? Uma mãe me ligou que queria que eu visse o filho, né? O filho agora tinha 18 anos, e a última vez que eu tinha visto esse menino, ele tinha 10 anos, 10, 11 anos, e ele era totalmente não verbal, né? E ela me ligou, né? E ela disse, doutor, estão ligando, né? Para lhe dizer que ele agora fala. Ele começou a falar aos 18 anos de idade, né? A minha primeira reação, né, foi dizer, né? Foi uma questão de duvidar, né? E ela me levou a criança no consultório, né? E esse não é uma criança, né? Esse já rapaz de 18 anos de idade realmente dizia, né, água, suco, mamãe, né? Ele tinha começado a dizer isso aos 18 anos de idade, né? Então, né, isso é um exemplo, né, que nós não podemos também nos apegar a regras rígidas, no sentido de que se passou daqui, então nunca mais. Né? Isso não é verdade, até porque a plasticidade cerebral continua ocorrendo, né, durante a adolescência, a fase adulta jovem. Na realidade, a plasticidade cerebral continua ocorrendo durante toda a nossa vida. Né? Então, acho que isso coloca, eu acho, um bom entendimento do que nós falamos em ser verbal e não verbal. Sim. Eu acho que quando a gente está nessa fase de início de diagnóstico, a gente não entende mesmo a diferença de fala e comunicação. Então faz muita bagunça mesmo, quando eu também não entendia isso de achar assim, se está falando ou não. Então eu vejo isso muitas mães, quando perguntam, seu filho está falando? Tá falando. Mas justamente todas essas confusões, às vezes fala, mas fala sozinho, fala fora do contexto, né? Exatamente. Então, quando o Arthur não falava nada, até os 2 aninhos, nada. Quando ele foi para a escola, tinha outras crianças que também não falavam exatamente, assim, mas se comunicavam de várias outras formas. Ele era o único que não falava e não se comunicava. Ele não fazia nada ali. E isso era uma diferença gritante. Então, eu também não entendia essa diferença, assim, do não se comunicar, o quanto isso era, né, enraizado. E eu percebo que muitas mães também não identificam isso, né? Às vezes identificam, meu filho não olha muito. Mas também não percebem todo o restante, que o filho não se comunica de forma nenhuma, nem com trejeitos corporais, né? O apontar, enfim, aquela criança totalmente dependente, né? E que aí é por aí que a gente tem que começar. A fala é só a pontinha do iceberg que a gente começa a identificar, né? Mas você tem vários outros sinais anteriores, né? Exatamente, Mirella, né? Apontar é algo absolutamente importante, né? Porque apontar para solicitar, né, é uma forma de comunicação, né, bastante eficaz numa criança muito pequena, né? E se nós temos uma criança que em algum momento da vida nem isso fazia, ser capaz de apontar para pedir é um grande ganho, né? E depois, num outro patamar, ser capaz de apontar para compartilhar, né? Ou seja, a criança aponta para o céu e diz avião, né?
isso ela não está pedindo avião, ela está dizendo para o pai, para a mãe, para alguém, olha lá o avião. Então, isso são coisas de enorme importância, né? Às vezes, nós temos que ter cuidado, né? No sentido de que né, uma criança pode ter uma quantidade enorme de palavras, né? Mas não usá-las do ponto de vista funcional, né? Eu tenho um menino de 6 anos de idade, né? Que ele lê e escreve em 6 idiomas, aprendeu sozinho, né? Se eu der um livro em russo para ele, ele lerá a página inteira em russo e depois traduzirá para mim, né? Se eu perguntar para ele o que ele leu, ele não sabe, né? E de manhã cedo, quando ele acorda, ele não vai na mãe e diz, oi mãe, nunca disse isso. Mas ele lê um livro inteiro do Dostoiévski. Ele tá entendendo Dostoiévski? Não, ele simplesmente tem uma capacidade, né, uma ilha de habilidade, né, que permite que ele faça isso. Mas tudo que a gente faz, né, pessoal, tem um valor se isso for funcional. Né? Se isso não for funcional, é simplesmente algo interessante, né? É muito comum, né, a gente ver, né, já estamos tocando outras questões, né, mas é muito comum a gente ver, né, os pais chegarem, né, supervalorizar, né? Ou voltarem, né, dizerem assim, doutor, né, ele começou, né, montando um quebra-cabeça de 20 peças e agora o senhor vê, né, ele tem 3 anos de idade, ele monta um quebra-cabeça de 2.000 peças. Né? Nós ficamos tão contentes que agora nós vamos comprar um quebra-cabeça de 5.000 para ver se ele consegue fazer. Né? Isso não tem, né? Isso só teria valor, né, se montar o quebra-cabeça fosse uma maneira de brincar e compartilhar com os pais essa meia brincadeira. Agora, o fato de que eu monto, né, um quebra-cabeça de 5.000 peças, né, mas eu não digo oi mamãe, né, isso nos mostra que isso tem um valor muito pequeno. Né? E, às vezes, o que ocorre, né, é que os pais, né, quando veem essa habilidade excepcional, né, tendem a trabalhar essa habilidade. Né? Olha só, doutor, agora ele tem 5 anos e ele faz matemática ao nível de faculdade. Olha só, agora nós vamos começar a comprar livros de faculdade para ele fazer matemática. Mas ele se comunica com vocês? Ele compartilha o que ele está fazendo com vocês? Não, mas ele deve ser um gênio, né, doutor? Porque o senhor vê, né, ele faz isso, né? Então, nós temos que pensar bem, né, e nesse aspecto, né? E o mais importante, né, que os pais achem isso, obviamente não tem nada demais, Sim, né? sim. Porque pais não foram treinados, né, para serem profissionais, né? Né? O que é realmente inaceitável, né, é quando um terapeuta sugere, né, como ele sabe muito disso, então agora vamos tocar adiante. Né? E muitas vezes, né, Milena, a gente chega para ver crianças que já receberam intervenções há bastante tempo, né, e a gente, às vezes, se dá conta que nós vamos ter que modificar o programa de intervenções para muito mais atrás. Né? Porque aqui eu tenho uma criança que nem aponta para solicitar, né, mas ela lê livros. Né? Bom, né, mas no desenvolvimento típico isso jamais ocorreria. Né? Então nós vamos, às vezes o terapeuta, né, para demonstrar a eficácia da sua intervenção, diz, olha só, agora eu ensinei para ele em ler em mandarim. Não é fantástico? Não é fantástico, né? Então, muito importante. Para quem, né? Exatamente. Ele continua sem nenhum coleguinha. Exatamente. Tá todo mundo da turminha no parque brincando e ele tá o quê? Isolado ali, com o livrinho de mandarim, assim. Então, na vida dele, qual a qualidade de vida que ele ganhou com isso? Aquela família tá conseguindo participar mais da festinha de Natal? Tá conseguindo fazer uma viagem de férias junto com o filho, curtir momentos em família, né? Então, é chocante a gente ver profissionais potencializando uma exclusão. Porque, na verdade, é isso que a gente acaba fazendo, é isso que aquela família vivencia. Você fica num isolamento, é um descolamento da realidade. Porque todos os típicos estão num compasso. E você está aqui, assim, quilômetros-luz, né? Exatamente. É. A gente pode extrapolar isso, né, Milena, para outras situações, né?
por exemplo, né, eu tenho um número não pequeno de crianças, né, que com 5, 6 anos de idade jogam xadrez, né, e disputam campeonatos com adultos, né, e às vezes ganham, né. Ah, bom, então agora ele tem 5, 6 anos de idade, né, nós vamos botar ele, né, no clube de xadrez da escola, que só tem crianças a partir dos 15 anos, mas ele vai com 5 anos de idade, né. Não é fantástico, doutor? Não é fantástico, né? É absolutamente, né, totalmente de valor, de peso mínimo, né? De novo, nós temos que pensar sempre, né, na comunicação, na utilização da comunicação para interagir, né? E, além do que, né, pessoal, eu sou a primeira pessoa que me disse isso, né? Eu perguntei para ela, me diz uma coisa, né, fulano, né? Ele está com 6 aninhos, né? 6 aninhos, doutor, tá? Agora entrou no 1º ano, né? E eu digo assim, e me diz uma coisa, né? Quantas crianças na classe dele sabem jogar xadrez? Ah, nenhuma, doutor. Né? Ah, até porque, né, doutor, eles passam o tempo inteiro no recreio jogando bola, né? E ele passa o tempo no recreio jogando xadrez consigo mesmo. Bom, né? Então, de novo, né, isso na realidade pode se tornar até um modelo de exclusão, né? Porque o que nós mais queremos, né, é que os nossos filhos, né, com alguma dificuldade, sejam o mais possível parecidos com outras crianças da sua idade, né? E isso é mais importante do que realmente uma habilidade excepcional que a criança possa ter ou não, né? A não ser, claro, quando nós estamos no terceiro, né, quando nós estamos falando de arte, né? A arte é uma maneira de se comunicar, né? A arte é uma comunicação alternativa aumentativa, né? Se eu desenho ou pinto uma coisa que eu estou dizendo para alguém o que eu estou sentindo naquele momento, expressando, né? Expressando, né? Ou estou contando uma história a partir da pintura ou do desenho que eu faça, isso é de altíssimo valor, de altíssima importância, né? Isso é totalmente diferente, né? De uma criança que copia, né, uma pintura, mas ele não tem nenhum interesse em compartilhar essa pintura com ninguém, né? E ele só copia essa pintura desse artista, né? Mesmo que seja apresentado a muitas outras, é só essa. Então, de novo, né, é importante nós entendermos o que é funcional e o que é não funcional. Sim, porque esses interesses não é que a gente não possa deixar com que a criança ou aquele indivíduo exerça os interesses dele. A gente não pode deixar que ele exerça apenas aquilo de forma exacerbada e que aquilo seja uma barreira para que outros repertórios se criem, né? Muitas vezes o hiperfoco, ele pode, na verdade, ele deve ser utilizado como uma porta de entrada para outras questões, né? Mas não pode se excluir, né? Assim, que se baste naquilo, né? Então, eu, com o hiperfoco do meu filho, também me vi muitas vezes em encruzilhadas. E muitas vezes eu pude usar aquilo, né, para expandir. E muitas vezes aquilo estava virando um problema. E aí precisou ser forma de negociação com o meu filho. Então, um período, por exemplo, que foi de dinossauros. Então, eu fui conseguindo expandir. Aí eu consegui, assim, ó, do dinossauro, fui pro dragão, que fui pro Godzilla, aí fui pra cobras najas, coisas sempre muito parecidas, né, ali, assim. Mas aí teve períodos que meu filho só falava disso. E aí eu fiz como economia de fichas, assim. Então, você tem, sei lá, 10 oportunidades por dia comigo de falar disso. O restante você precisa falar comigo de outras coisas. E eu tenho 10 oportunidades de falar de temas diferentes com você. Então, aí eu vou falar de piratas, eu vou falar, sei lá, não sei, de outros assuntos. E nós vamos fazer essa troca. E muitas vezes ele ficava assim, tava no, sei lá, mamãe, mas eu tinha só mais 2. E ele tinha uma oportunidade mais. Falou, não, então você vai escolher uma e a outra você guarda para amanhã. Porque eu não aguento mais. Eu tô assim, ó, por aqui. E eu explicava para ele, filho, ninguém aguenta. Você tem que entender o outro. Se eu sou sua mãe e eu já tô querendo sair correndo pela rua sozinha, imagina seu coleguinha. A gente precisa escutar o outro. Não é só sobre o que você quer.
Isso pode afastar. Isso porque, no caso dele, ele tem uma compreensão, né, pessoal? Então, eu tinha chegado neste ponto. Mas veja, muitas vezes ele sobrecarregava o próximo. E isso é um fator de exclusão. Mesmo ele tendo intenção comunicativa, tendo intenção de socialização, ele queria os outros próximos, só que ele entrava num êxtase de falar desse assunto, que aquilo ele ficava... Então, tipo, não, peraí, respira, vamos dosar, né? Então, a gente tem que conseguir mensurar, né? Porque isso senão vira um problema mesmo. Bom, né? Claro, né, Mel, tu não és um exemplo, né, em termos de esse é o comum, né? Obviamente, né? Primeiro que eu imagino, né, que tu sofreste muito para até conseguir aprender a chegar nesse nível, Muito. né? E segundo, né, que a capacidade que tu teve de se dar conta e a partir daí, né, trabalhar outras coisas, né? Isso é uma coisa excepcional, né? Então tu é uma mãe, né, incomum, não no sentido, né, de que tu ama mais o teu filho do que outras, né? Mas tu conseguiu ter um entendimento mais claro das coisas, né? Que eu imagino que não foi do dia para a noite, foi com muito sofrimento e com muita aprendizagem, né? Mas é isso que a gente quer, né? Ninguém aqui está sugerindo, né, que pais se tornem terapeutas, né? Não é papel dos pais virarem terapeutas, a não ser situações, né, que eu moro lá no fim do mundo e não tem ninguém, então eu vou ser treinado para ser o terapeuta do meu filho. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas fora disso, né, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. Mas nós temos que ter um entendimento, né, de como esse cérebro funciona, de tal maneira que a gente não acabe estimulando coisas que não deveriam ser estimuladas, né, ou que nós não aproveitemos, né, esse interesse, vamos dizer, né, esse hiperfoco, né, como uma maneira de aumentar o interesse dessa criança por outras coisas, como dissesse, né? Começou com o dinossauro, mas daí depois eu botei os dragões, mas daí depois eu botei o Godzilla, bom, daí depois eu vou botar, sei lá, o Homem-Aranha, né? E assim nós vamos, né? Então isso é uma coisa muito, muito legal, né? Eu acho que é um recado muito legal que tu está dando para os pais. A gente tem que conseguir sempre ampliar. Não dá para ficar, porque não, isso de que acho que autistas hoje nível 1 de suporte, que estão na rede, que são adultos, né? Tem muitas vezes esse discurso, você tem que me aceitar, eu sou assim e tal. Mas, gente, isso é surreal. Assim, surreal no sentido de, óbvio que a gente prega inclusão, aceitação, conhecimento, mas a sociedade vai até um ponto e aí as pessoas têm que se desenvolver também até um ponto, se aproximar. Eu digo isso porque sou casada com um autista e é extremamente difícil. Então, é óbvio que eu quero habilitar o meu filho o máximo possível, porque ele também tem que ter esse grau de compreensão, isso de que, me aceite da forma que eu sou, isso não funciona para ninguém, com ou sem deficiência, né? Todo mundo dentro das suas capacidades, né? Óbvio. Então, eu tento explicar isso muito para o Arthur, que tem essa capacidade de compreensão, e tentar trabalhar isso, né, dentro do que ele consegue. Voltando para o nosso tema da questão de ser ou não verbal. E aí o doutor falando até de que a ecolalia e qualquer forma de comunicação até uns 3 anos seria um bom prognóstico, né? O pessoal tem muito medo, às vezes mesmo, isso de ecolalia, de que poderia ser algo negativo, algo positivo, né? De como trabalhar isso, ecolalia tardia ou ecolalia imediata, né? Então, sempre, doutor, vê sempre como algo positivo ser trabalhado, ser direcionado? Eu vejo como algo positivo, né? Se nós estamos caminhando num processo de evolução, né? De alguém que não falava nada e agora repete, e depois que repete algo que ouviu em situações funcionais para aquilo, né? Acho isso muito positivo, né? Agora, claro, né? Uma criança que passa o dia inteiro dizendo galinha pintadinha, né? Isso aí não tem valor nenhum, né? Isso nós devemos ficar altamente preocupados porque nós queremos avançar de outras maneiras, né? Então, nós temos que entender como é que funciona a parte da comunicação para que a gente possa trabalhar essa comunicação de forma mais eficaz. E eu acho tão curioso, assim, algo que não entra na minha cabeça, casos de pessoas que falaram por um período
e que depois simplesmente pararam de falar e não voltaram mais. E acontece, né, Sim, doutor? 80%. Né? Que é o que a gente chama de regressão autista, né? Então, a regressão autista ocorre, né? Se a gente imagina algo em torno de 1/3 das crianças autistas regridem, né? Em geral, regridem entre 18 meses e 2 anos de idade, né? Que isso está também associado, né, com questões de poda neuronal, né? Então, isso, né, certamente não é raro, eu diria até que é bastante comum, né? Mas a não ser que a gente esteja lidando, né, com uma doença, seja ela metabólica ou um tipo de epilepsia severo, né, que a gente possa identificar como a causa dessa regressão, né, nós estamos realmente falando de questões bastante sérias que precisam ser avaliadas e ou descartadas ou documentadas e tratadas da melhor maneira possível, né? Mas se nós não estamos nessa situação, né, o prognóstico das crianças autistas que regrediram é igual ao prognóstico das crianças autistas que não regrediram. Ou seja, a regressão per se, né, não é um fator de piora prognóstica, né? A não ser que essa regressão tenha ocorrido, né, por outros transtornos, né, que se manifestaram como regressão e como autismo. É como se, assim, ela já tivesse meio que programada, assim, para acontecer. Vamos supor, não programada, mas eu digo, como o doutor disse, não é porque é regressivo que ele vai ser mais grave. Uhum. Já estava Não. já tava desenhado, vamos supor, geneticamente aquilo já estava desenhado. Exatamente. Acho que só pode ser talvez mais dolorido para a família, né? Ah, sim. Não, é muito dolorido para a família, né? Né? Claro, né, o diagnóstico e a história toda, né, é sempre dolorida, né? Eu nunca encontrei uma família dizendo na primeira visita, que fantástico que isso ocorreu, né? Mas, né, de novo, a importância dos profissionais, né, conhecerem, né, o transtorno de tal maneira que quando os pais, né, nos digam, nós estamos com muito medo porque ele ou ela regrediu, então isso é um sinal de que as coisas vão ser muito ruins, né? A pessoa tem que, né, comunicar, né, as informações que nós temos do ponto de vista científico, né, para que se a gente puder avaliar essa ansiedade e esse medo dos pais, a gente pode e deve fazer. E também não quer dizer que também vai ser melhor, porque falou antes, que então é garantido que vai falar. Não, né, claro que, né, de novo, né, aí nós voltamos para aquela questão da diferença entre falar e comunicar, né? Tem crianças que falam, não só falam, como falam cedo, né? E como fazer esse exemplo, né? Uma criança de 5 anos de idade que fala, lê e escreve em 5 idiomas, né? E não se comunica. E não se comunica, né? Então, né, eu me lembro claramente desse menino, né? Porque, né, pessoal, né, eu não quero fazer nenhuma, né, nenhuma imagem que abranja todo mundo. Sim. Né? Mas nesse caso em particular, né, o pai, né, tinha uma posição, né, de que olha só que coisa maravilhosa que ele lê e escreve em 5, 6 idiomas. Né? Ele deve ser um gênio. Né? A mãe, em geral é assim, mas nesse caso em especial, né, ela se virou para o marido, né, para o pai da criança, e disse assim, pois é, fulano, mas ele nunca chegou de manhã e disse oi mamãe e oi papai. Né? Então, né, a mãe, como é verdade em quase todas as situações, né, a mãe tem uma percepção muito mais cedo do que qualquer outra pessoa, né, e tem uma percepção, né, muito mais apropriada do que está acontecendo. Né? Então, não é necessariamente, né, pelo fato de ser homem ou mulher, né, também pode ser também por questões, né, com certeza tem um impacto, né, questões culturais. Né? A mãe tende a ficar mais tempo com a criança, tende a ver o que está acontecendo, né, e o pai, às vezes, né, não necessariamente sempre, mas o pai, às vezes, tem que trabalhar, não tem tanto tempo de exposição à criança, né, e então a gente tende a ver, né, aquelas coisas positivas, né, e esquecer outras, né, porque não somos nós necessariamente que estamos lidando com o dia a dia. Né?
claro que, né, existem situações que é exatamente o reverso, né? Eu acabei de ver uma família, né, em que essa criança, são pais separados, mas essa criança vive com o pai, né? E o pai tem um entendimento muito claro das coisas, né? Mas eu diria para vocês, né, isso eu já falei tantas vezes, né, Milena? Acho que só no teu podcast eu devo ter falado algumas vezes, né, de que a mãe, né, tem uma capacidade de percepção que é única, né? A mãe é um ser superior. Aliás, eu acho que as mulheres são seres superiores, né? Mas a mãe em especial, né? E isso é correspondido pela criança, né? Então, né, antes do bebê nascer, né, ou seja, intraútero, ele vai responder à voz da mãe diferentemente de qualquer outro ruído que ele escute dentro do útero da mãe. Né? É. Né? No primeiro dia de vida, ele olhará para a mãe, né, preferencialmente de olhar para qualquer outras pessoas que estejam ao seu redor. Né? Terceiro, né, nas primeiras semanas de vida, a criança identificará o cheiro da mãe em comparação com o cheiro de qualquer outra pessoa que chegue perto dele. Né? Então, não é só a questão da mãe, né, que tem essa percepção, e tem, né, mas é também uma questão, né, do quanto incrível é essa ligação mãe, filho e filha, né, que já se estabelece antes da criança nascer, né, e logo nos primeiros dias de vida, né, se torna algo muito claro. Né? Então, é uma situação, né, muito especial. Né? Eu costumo dizer, né, que, né, as mães, né, em geral, né, são muito mais perspicazes, se dão conta das coisas, né, e são quem carrega, né, o maior peso, né, do ponto de vista do que fazer. Né? Sim, sim. Né? Eu posso dizer isso com tranquilidade, né, porque, obviamente, né, eu sou homem, sou pai, né, então eu posso dizer, né, os pais, em geral, estão ali. Estão ali. Não quer dizer que eles estão necessariamente entendendo o que está se passando. Né? Por outro lado, né, estar ali é melhor do que não estar. Sim, né? sim. Então, eu sempre chamo muita atenção, né, Leandro, quando eu vejo casal entrar no consultório, né, e eu faço questão de chamar a atenção disso, né, porque é extremamente raro. Né? No meu consultório, eu diria para vocês que nem 20% das crianças que eu atendo, eu vi o pai alguma vez. Olha Né? só. Eu vejo a mãe, eu vejo a avó, eu vejo a tia. Né? O pai, né, 20% das vezes. Né? Isso não quer dizer que o pai não ame a criança. Sim, né? Obviamente mas... tem inúmeras razões para isso, né? Mas eu tento virar isso para o lado positivo, né? Que sempre que eu tenho essa situação, né, eu olho para a mãe e digo assim, só quero te dizer, né, que é muito raro de eu ver um pai aqui. Né? Então, vocês são um casal muito especial, porque vocês dois estão aqui. Né? Então, acho que isso é uma mensagem positiva que a gente pode mandar, né, e que reforça muito o pai, né? Porque o pai, em geral, está meio perdido, está meio sem saber o que fazer. Sim, sim. Né? Não é incomum que a mãe já virou quase um especialista, né? Sim. E ele continua assim, não estou entendendo bem o que está se passando aqui. Mas estou aqui, né? Não, estou aqui. Estou então, aqui. Estar aqui, né, acho que é uma coisa absolutamente fundamental, né? Até, né, pelo apoio que ele está demonstrando para a mãe da criança, para sua esposa. Né? Sim. Né? Então, eu diria que isso é muito importante e é interessante, né, que quase sempre, quando eu vejo brasileiros, né, eu vejo o pai e a mãe. O pai e a mãe. Né? Outras etnias, né, vamos dizer assim, né, é muito raro de eu ver pai. Muito raro de eu ver pai. Né? Eu costumo dizer, em geral, a primeira vez que eu ouço um pai é quando ele me liga para dizer: como é que tu teve coragem de dizer que o meu filho tem alguma coisa errada com ele? Então, ligam para você, sim, doutor? Como é que tu teve a coragem de dizer que tem alguma coisa errada? Como é que tu teve a coragem de dizer que o meu filho está dentro do espectro? Né? Não acredito, ligam para te dar essa intimada mesmo? Não, tem uma história muito legal, Milena,
que não é comigo, na realidade é com o meu cunhado, né? Isso eu já contei muitas vezes, mas de qualquer maneira, meu cunhado, né, o marido da minha... Eu tenho uma irmã que é 18 anos mais velha do que eu, né? Uma das maiores neuropediatras da história do Brasil, né? E casou, né, na época da faculdade, né, com quem virou seu marido, né? Que, na minha opinião, foi um dos maiores pediatras que eu já vi atuar. E uma vez, né, ele já é falecido, mas uma vez, há muitos anos atrás, né, ele foi ver uma família que morava no Uruguai e foram vê-lo em Porto Alegre, né? E depois de um tempo de avaliação, 1 hora e meia, 2 horas, né, o meu cunhado, né, apesar de ser pediatra, né, ou seja, não necessariamente seria uma obrigação dele, né, ele disse, olha, né, o seu filho está dentro do transtorno do espectro do autismo, né? E daí, né, claro, tem o choque, tem o choro, tem toda aquela questão que a gente precisa dar o suporte, né? Bom, ela foi embora, né? E uns 4, 5 dias depois, né, o pai, que não tinha vindo, marcou uma consulta e veio só ele, né, falar com o meu cunhado, né? E chegou lá, né, e jogou um monte de coisa em cima do meu cunhado, né? Mas isso, mas aquilo, mas por que isso e por que aquilo e papapá, né? E o meu cunhado respondeu a todas as perguntas dele, né? E daí, no final, né, essa pessoa olhar para o meu cunhado e dizer assim, o senhor realmente é uma pessoa muito bem informada, né? E o meu cunhado olhou para ele e disse assim, não, informado é o senhor, eu sou bem informado. E aí terminou a conversa por aí, né? Então, né, a gente tem que respeitar, obviamente, né, e apoiar, né? Quanto mais conhecimento a família tiver, melhor será, né? Mas, infelizmente, né, nós vivemos numa época, né, em que a quantidade de informação que é atirada em cima dos pais é absurda, né? absurda, É. né? E nós temos a tendência de achar que se está na internet ou no Google, deve ser verdade. Uhum. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado em relação, né, ao que a gente compra do ponto de vista de informação. Exato. Por isso que né, o Autospot é tão importante, né? E outros, obviamente, né? Mas, né, pelo fato de trazer informação de qualidade. Mas né? quando eu quis começar o projeto foi por conta disso mesmo, porque eu me senti muito sozinha e caí muita cilada, né? Porque a gente fica muito vulnerável. Então, as falsas promessas que chegam até a gente, fica muito difícil mesmo a gente ter clareza, né? Porque te falam coisas, assim, que são muito sedutoras, né? A minha sorte é que, apesar das minhas presepadas, eu nunca deixei do caminho difícil, porque o que a ciência oferece pra gente é difícil. É árduo demais, né? O Dr. Paulo Iberalesso, ele costuma fazer a analogia do Everest, né? Sim. O que oferecem pra gente é assim, olha, seu caminho é o Everest, sem nenhum equipamento, sem nenhum treinamento, só vai, né? Mais ou menos isso. E então eu fui, não tô ali no meu Everest, ali escalando, assim. Então, a minha sorte foi que eu mantive isso e foi o que sempre deu resultado com o meu filho, aquele Everest ali de todos os dias, né? A intensidade, a qualidade, a constância, muito aqui, né? Porque todo o restante é perfumaria. Tudo que Exatamente. foge disso é perfumaria, é falsa promessa, é tudo, não dá, né? Eu gosto muito do Paulo, né? Eu sou fã do Paulo, né? Apesar de ele ser um guri, né, perto de mim, né? Ele tem uma capacidade, um conhecimento enorme, Ele né? é E ele incrível. transmite as coisas de uma maneira tão legal, tão Sim, boa, né? sim. Então, eu sou grande fã do Paulo, né? E me considero amigo dele e tal, né? E acho que tenho grande admiração. Mas, né, agora, né, quando me falou, né, das questões, né, de funcionamento, de habilidades e de níveis, né, e como às vezes as coisas são muito difíceis, né, é muito interessante, né, que principalmente em pacientes que eu vejo, famílias que eu vejo de países latino-americanos, né, existe uma tendência a adorar a pílula por parte dos profissionais, né? Então, eu já tive inúmeras crianças que eu atendi pela primeira vez, né?
que eram totalmente não verbais e tinham comportamentos totalmente antissociais, né? Inclusive de agressividade física, de automutilação, etc., né? E viram um colega, né, em algum país na América Latina, né, e depois de muitos meses de ida e volta, sem diagnóstico, né, receberam um diagnóstico. Ah, pois é, mas ele é autista, mas é nível 1. Eu digo, ele é nível 1? Ele não fala, ele não interage com ninguém. Como é que é nível 1? Ah, mas o doutor disse, né? O doutor disse não porque ele não sabe, né, os níveis, né, mas por causa, né, de algo que é muito, de uma certa maneira, muito característica da nossa cultura, né, que é primeiro uma tendência de dourar a pílula, né, e outra que é algo que eu acho fundamentalmente inapropriado, né, que é nós como médicos especialistas, né, nós achamos, né, que nós somos, né, a última goiaba da árvore, né? Nós somos um presente de Deus para o mundo, né? Agora, essa mãe ou esse pai não tem uma capacidade de entender o que eu vou dizer para eles, né? Então, eu não digo nada. Ah, voltem daqui a 6 meses, né? Até que eu resolva que vocês estão preparados para ouvir, eu já sei o diagnóstico, mas eu não vou falar porque vocês, coitadinhos, né, não vão poder aguentar a verdade, né? E uma das coisas que eu aprendi, né, nesses 30 anos que eu lido com autismo, né, é que os pais, eles não querem ouvir mentiras boas. Eles não foram lá, principalmente, né, as famílias que eu vejo, né, que vêm de muito longe, né, eles não foram lá para ouvir uma historinha bonita. Eles foram lá para saber a realidade, para que eles possam se preparar da melhor maneira possível para o que virá, né? Então, é uma outra mensagem que eu deixo para os pais, né? É essa, né? Isso é uma característica, eu acho, da nossa própria cultura, né? De não querer magoar. Isso. Não, né? E eu não vejo nada de errado em não querer magoar, mas também tem o outro lado, que é uma pretensão, né, de que eu sei muito mais do que tu, e eu estou preparado, mas tu não estás preparado para ouvir a verdade. Vou te poupar porque você não aguenta, né? Exatamente, não vai aguentar o tranco. Quando, na realidade, né, esses pais, né, e as mães, né, quando eles chegam no médico, eles já aguentaram muito baque, muita paulada, muita coisa, né? Então, o que eles querem mesmo é, né, a verdade. A verdade. É a verdade. Exatamente. Isso aí, e o estrago que isso causa, né? Uhum. Porque é um tempo que não volta atrás. Então, essas falsas mentirinhas, mas é leve. Como é que leve? Se você tá indo atrás, você tá vendo que tem coisa errada. Você tá vendo que tá fora do eixo. Senão você não tava se deslocando. Ninguém vai em médico porque tá bem, né? Exatamente. Você só vai porque o negócio, você tá vendo que tá por fora. E o fato é que, eu sempre falei que se você não saiu da consulta chorando é porque você não entendeu. Você não entendeu. Se você não saiu completamente atordoado, você não entendeu. Porque isso do autismo leve, não existe isso. A mudança que vai requerer de você é muito grande. É grande, financeira. O ajuste da família é enorme. A mudança da sua rotina. Você vai ter que pensar em ajudas que, de repente, você vai precisar. A forma da escola, a estrutura, o tempo que você vai ter que se doar, as mudanças são imensas. Para você fazer isso, você tem que entender, tem que vir de uma dor muito grande. Porque se você achar que é pouquinha coisa, você não vai mudar toda essa estrutura. Então, essa dor que a gente sente, ela também é necessária para ser o suficiente para a gente dar essa avalanche toda. Porque senão, você não vai fazer toda essa mudança estrutural por algo que, leve, o tempo se ajeita, né? Você põe na escola que resolve. Se você tiver com essa sensação, você não vai tomar as medidas necessárias para atender o que seu filho precisa. Então, assim, por isso que eu falo, não é que de sair chorando, assim, né, minha forma de dizer, na verdade, mas é porque as mudanças são muito grandes,
sabe? O que você vai precisar fazer para atender a necessidade do seu filho, grau 1, 2, 3, que seja, não interessa. Se você foi buscar ajuda, é porque você vai precisar de ajuda. E a verdade é que ela é intensa, né? Você vai precisar de estimulação intensiva, constante. Gente, a mudança que requer na vida daquela família é muito grande. E assim, ninguém é autista sozinho. Você teve o diagnóstico de um, vai impactar pelo menos na vida de uns 10. Né? Vai ser a da professora, é a da escola, é a sei lá, da avó, é a do pai, pelo menos. Então, você vai mudar toda uma dinâmica de muitas pessoas. E é importante que aquela família saia dali, apesar da dor que ela vai sentir, mas que ela entenda o que vai requerer. Para o bem de todos os envolvidos. Quanto antes as pessoas entenderem a mudança, melhor para todos. Eu acho que as únicas famílias, que não saíram chorando, não saíram, extremamente abaladas, são aquelas que quando vêm nos ver, elas já sabem o diagnóstico. Elas sim. já leram, já estudaram, já entenderam. Então, eles estão ali por uma confirmação de algo que eles já sabem. Já choraram antes. Eles já choraram antes, exatamente. E aí é um alívio, tá? Então é isso, né? Já buscaram antes e não tinham conseguido. E é um alívio também, né, porque valida a mãe. Isso. Né? Porque quantas mães passaram por N profissionais, e ouviram, não é nada, vamos esperar, meninos falam mais tarde que meninas, cada um é cada qual, o desenvolvimento de cada um, não sei o quê. Cada criança tem seu tempo, aquela balela toda. A senhora está muito estressada, a senhora está muito ansiosa, quem sabe a senhora vai ver um psicólogo para... Então, a gente precisa validar o que essa mãe veio dizer, ou estava dizendo há muito tempo já. Sim. Talvez é uma das coisas mais importantes, na primeira visita, é validação. É não olhar e dizer assim, a senhora está louca, não tem nada. Claro, se não tem nada, não tem nada. Mas é como tu mesmo dissesse. Quando chegou em mim, é porque algo muito significativo está ocorrendo. Sim. Ninguém vai ver um neuropediatra, um psiquiatra infantil ou um pediatra de desenvolvimento porque não tem nada. É algo muito significativo ocorreu. Então, isso é muito importante, A validação. Eu digo mais, mas obviamente isso vale para os pais também, validar, que tu saias, se tu já sabia o que era, pelo menos que tu saia com a validação de que, eu não estou louca, eu me dei conta mais cedo, e que bom que agora alguém me ouviu e validou o que eu tenho a dizer, ao invés de me despachar. Exatamente. Isso. Porque a grande regra é que as mães fiquem nessa luta, nessa busca por muitos anos até ser ouvida, Então, realmente, isso para muitas dessas, até que o momento que é ouvida de fato, isso possa significar um grande alívio, Doutora, eu queria agradecer mais uma vez esse nosso bate-papo, a sua participação aqui. É uma honra sempre recebê-lo. Imagina, é um prazer, Esse negócio de honra, Miriam, entre amigos a gente não precisa dessa balela, Então, é um prazer estar aqui, e transmitir informação de qualidade, ainda mais, compartilhando contigo, que é uma mãe, mas que, o caminho ensinou tantas coisas, e, não teria nenhum problema de dizer, que tu sabe muito mais de autismo do que os meus residentes, que provavelmente é uma falha minha, porque eu mas eu diria que não é, porque, infelizmente, Miriam, hoje em dia, os meus residentes, eles entram, no consultório, no hospital, olhando o seu celular ou o seu tablet, porque eles já sabem qual é a doença antes de eu saber. Então, eles querem saber o que eu acho do último artigo publicado. Então, eu sempre gosto de encerrar dizendo que quando eu fui para os Estados Unidos, em 1981, eu tinha acabado de terminar a minha faculdade, eu e meu melhor amigo, Renato Saltz, que é um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo,
E, né, a gente se achava o presente de Deus para a medicina do mundo, né? Nós tínhamos 22, 23 anos, né? Com o passar do tempo, eu me dei conta que eu não sou o presente de Deus para a medicina do mundo, né? Mas isso requer muito tempo, muita paulada, muitos erros, né? Para a gente chegar onde a gente chega, e só a experiência faz isso, né? Então, quando eu pego um residente que acha que sabe tudo de medicina, aliás, nem precisava ser residente, ele já podia ir direto praticar, né? Primeiro que eu costumo rir muito, né? E segundo que eu tento dizer para ele, contar a minha história, dizer assim, ó, eu já fui tu, né? Não vai nesse caminho, porque tu vai levar muita paulada na cabeça até te dar conta que tu não descobriu a medicina hoje. Então, bom, de novo, quero agradecer, dizer que é um prazer ter estado aqui contigo, né? Estamos sempre à disposição, né? Para o que tu quiseres, né? Comigo tu não pede, tu manda. Ah, Tá? imagina. O que tu precisar, a gente está aí. Mas você sabe, doutora, que eu falo assim, quando tem esses eventos, né? Quem já é da nossa comunidade sabe, né? Que o Dr. Gadi é rockstar, né? Fica aquelas filas gigantescas, homéricas, tirando foto com ele e tal. E é muito compreensível, porque que nem eu, lá de São José do Rio Preto. Gente, Rio Preto não é uma cidadela. Rio Preto é um centro médico, né? Assim, e mesmo assim, a gente ali, como em vários lugares do Brasil, a gente fica muito a pé, né? Então, eu, sei lá, 6 anos atrás, eu me vi na necessidade de ter que estudar mesmo. E fui muito abençoada, porque eu, com um grupo de mães ali, a gente foi montando grupos de estudo nosso. Então, uma comprava um curso aqui, comprava ali, uma fazia uma pós-graduação. Ah, você tem intenção de atuar? Não, não tem. Então, a gente comprava pós e dividia o login. E aí, não, eu não quero o título, beleza. Mas aí a gente dividia o material, fazia grupo de estudos, grupos de habilidades sociais, os nossos filhos mesmo, montava planinho nosso ali. E foi muito enriquecedor pra gente. Mas muito por nos vermos a pé de profissionais, num geral. Isso é muito comum. Você vai para os interiores por aí, e isso nem Rio Preto, mas de vários lugares, né? Então, quando a gente se depara com profissionais capacitados mesmo, pra gente é como se fosse assim, um rockstar mesmo, assim, quem Rock in Rio na fila do pão, entendeu? A gente não tá mais nem, a gente nem sabe, a gente nem acompanha mais nada, a gente só vive esse mundo de congressos, de cursos, isso vira a nossa vida, é só o que a gente faz. Você faz nas horas vagas, eu ouço cursos, aí a gente escuta aula, aí você tá vendo que tá tendo live, aí você tá vendo, só isso que a gente consome, né? Porque a gente não tem descanso do autismo dos nossos filhos. A gente não tem feriado, a gente não tem final de semana, a gente não tem férias, né? Então, a gente vai se capacitando porque é o que traz a nossa qualidade de vida, né? É isso que vai garantindo. Então, quando eu digo que é uma honra, não é exagero, porque de verdade, eu lá atrás, eu ficava assistindo seus vídeos, né, no YouTube, caçando todas as suas entrevistas por aí. Tu era uma adolescente, né? Super, eu só tenho essa carinha, porque eu sou baixinha, isso me ajuda a parecer super jovem, aí eu pinto meus cabelinhos, né? Então, eu fico muito, muito feliz, viu? Muito obrigado, né? É um prazer, como sempre, estar aqui, né? Quero te dizer assim, ó, se tu acha que eu sou um rockstar, né? Tu não viu ainda a fila quando o Alisson Moatri vem da conferência no Brasil. Pois é, eu não conheci ele ainda pessoalmente. Ele esteve comigo agora em Fortaleza, no mês passado, né? E ele tinha que dar uma aula, né? E a fila que tinha de gente querendo tirar foto com ele, né? Era literalmente quilométrica, né? E aí já fazia uns 15 minutos que a aula dele devia ter começado, né? E ele lá assinando e tirando fotografia, né? Aí eu peguei o microfone e disse assim, olha só, tu me avisa se tu não vai falar, porque daí eu falo por ti, porque já passou 15 minutos da tua palestra. Daí não consegue chegar. Aí ele chegou. Mas isso diz muito sobre a nossa necessidade. Então, quando a gente encontra, né, os profissionais que são dedicados à causa, a gente fica, de fato, assim, emocionada mesmo. Porque são pessoas que vocês dedicam a vida a essa causa. E aí essa causa são os nossos filhos. Então não tem pra gente, é visceral mesmo. A gente fica assim, enlouquecida, são os nossos rockstars. Bom, muito obrigado, né? É um prazer como sempre, tá?
Obrigada, doutor. Pessoal, fiquem ligadinhos. Se você tá aí e não se inscreveu, eu vou te dar um tempinho de corrigir este absurdo, não é mesmo? Uma aula desta aqui com o doutor Gadia. Então já curte, compartilha, para de compartilhar corrente, entendeu? Com tia, com vó, pra que fazer um negócio desse do Zap, entendeu? Compartilha a aula aqui. E eu espero vocês até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.